Fala, anti-heróis! Sejam bem-vindos de volta ao canal Anti-Herói Nerd. Zé Roberto aqui e hoje eu vou trazer para vocês algumas cenas que foram gravadas no improviso ou por acidente e acabou ficando no corte final do filme. Mas antes, não se esquece de curtir esse vídeo, compartilhar ou deixar um comentário. Bora pra vinheta? Nem tudo no cinema é efeito especial ou uma atuação glamurosa através das falas que estão no script. Mesmo os maiores atores, diretores e até estúdios renomados passam por uma situação de uma cena não ser filmada como foi ensaiada. Às vezes você que está aí assistindo aquele filme e vê toda aquela grandiosidade apresentada em apenas uma cena e você pensa: ah, aí é CGI. Mas nem tudo, pequeno gafanhoto, se resume a um fundo verde. Alguns atores e diretores se propõem a levar uma cena mais próximo possível do realismo, sem ajuda de dublês, por exemplo, sendo essas cenas realizadas pelos próprios atores, ou por uma ocasião do destino, quando um acidente acontece, mas a cena ficou tão boa que o diretor acaba deixando no corte final do filme. Tamanho é o profissionalismo do ator em não sair do personagem quando um acidente acontece. Here I come. Oh, here I come. Oh. Ai, que dor! Então hoje vamos trazer algumas cenas de filmes que foram feitas nessas situações. 1. Leonardo DiCaprio em Django Livre. Em 2012, Tarantino trouxe a sua versão de Django Livre, estrelado por Jamie Foxx, Christoph Waltz, Samuel L. Jackson e Leonardo DiCaprio. No filme, Leonardo DiCaprio vive o vilão Calvin Candy. Em uma das melhores cenas do filme, Leonardo DiCaprio tinha que fazer apenas como estava no roteiro: levantar os braços e gritar. Só que ao improvisar um tapa na mesa, querendo demonstrar que o seu personagem estava tendo um ataque de fúria, ele acabou acertando um golpe na taça e cortando sua mão. Agora tratem de botar as mãos em cima da mesa! Se vocês tirarem as mãos de cima desse tampo de tartaruga, o Butt vai descarregar a espingarda em vocês dois! Diferente do que todos pensaram, não saiu do personagem. Ele até tira os estilhaços de vidro da mão e continua a atuação. Acende um cigarro. Todos os atores começaram a olhar uns para os outros, assustados. Tarantino esperou DiCaprio parar a cena, mas ele seguiu e continuou improvisando. Nesse momento, ele pegou o seu sangue e esfregou no rosto da atriz Kerry Washington. Por essa negrinha está muito alto. O que eu vou fazer é... pegar esse martelo aqui e acabar com a raça dela na frente de vocês dois! Que fazia o papel da escrava Bromilda. A cena ficou tão boa que Tarantino deixou no corte final do filme. Leonardo DiCaprio foi ovacionado pelos seus colegas de filme ao término da cena. 2. Heath Ledger em Batman, o Cavaleiro das Trevas. O filme Batman, Cavaleiro das Trevas, segunda parte da trilogia do diretor Christopher Nolan, é considerado o melhor filme de um super-herói já feito pela maioria dos críticos. E isso também se deve ao fato de Heath Ledger ter interpretado o melhor Coringa de todos os tempos, superando inclusive Jack Nicholson no Batman de 1989. Nunca roube a cena de um comediante. Aham, sei. Ledger improvisou algumas cenas no filme, então vamos trazer elas para vocês. No momento da prisão do Coringa, Gordon é ovacionado na delegacia.
De repente, o Coringa também começa a aplaudir, satirizando Gordon e os demais policiais, mostrando que ele tinha tudo sob controle. You don't have any say in the matter, Commissioner Gordon. Em outra cena, o Coringa está andando pelos corredores do hospital e detonando algumas bombas. Ao sair do hospital, as explosões param para dar um tempo de Ledger sair de perto da zona de perigo das explosões. Só que ele não entende essa demora como um erro e fica olhando para trás, se questionando por que as explosões pararam. Ele aperta por diversas vezes o detonador até que a última explosão finalmente acontece. A cena ficou tão boa, que Nolan deixou no filme. 3. Duro de Matar, Alan Rickman. Em 1988, um grande filme estreou nos cinemas. Com direção de John McTiernan, Duro de Matar arrecadou mais de 140 milhões de dólares. Deu uma guinada de 180 graus na carreira de Bruce Willis, o tornando um ator de filme de ação. Para um bom filme de ação, era necessário também ter um grande vilão, e Alan Rickman desempenhou esse papel como Hans Grunder, um vilão memorável da série dos filmes. No final do filme, Hans cai de um arranha-céu. Para tornar a cena mais verdadeira possível, o diretor John McTiernan decidiu soltar Rickman da plataforma em um momento em que ele não estivesse esperando, para tornar sua expressão de medo mais genuína possível. Essa sacada elevou a performance de Rickman e deu um toque genuíno de medo na cena, elevando a experiência de quem está assistindo o filme. 4. Viggo Mortensen, O Senhor dos Anéis, As Duas Torres, de 2012. Sabemos que a trilogia do Senhor dos Anéis de Peter Jackson trouxe a história épica de Tolkien às telonas e fizeram um grande sucesso, com 2 estatuetas, uma sobre edição de som e outra pelos efeitos visuais. And the Oscar goes to The Lord of the Rings, The Two Towers. Em uma cena que chamou a atenção, o personagem de Mortensen, Aragorn, ao expressar seu desespero e frustração, achando que seus amigos foram mortos, nessa cena, Aragorn chuta um capacete de ferro para expressar essa raiva. Cai de joelhos e dá um grito de raiva. Até aí tudo bem, né? Só que não, o grito foi de dor. O ator chutou o capacete tão forte e acabou quebrando 2 dedos do pé nessa cena. Mesmo assim, ele não saiu do personagem. 5. Bad Boys 2. Os detetives Marcus e Mike Laurel são escolhidos para investigar a proliferação de êxtase na cidade de Miami. Essa é a sinopse do filme, dirigido por Michael Bay em 2003. Na cena em questão, Reggie vai buscar Megan para o primeiro encontro dela, só que ele é enquadrado pelos detetives vivido por Will Smith e Martin Lawrence. Você percebe que o garoto está todo inseguro na cena, porque ele foi impedido de falar com os protagonistas durante a gravação. A cena estava no roteiro, mas foi feita de uma forma bem orgânica. Inclusive, na hora que o Will Smith puxa sua arma, essa parte não está no roteiro e não era para acontecer. Por que você fica falando? Olha, acabei de sair da cadeia, não tô afim de voltar, não. Não tô afim de... Você vê a insegurança do garoto nessa cena. 6. O Lobo de Wall Street. Olha, temos 2 cenas que vamos trazer aqui. O filme O Lobo de Wall Street é de 2014 e foi dirigido por Martin Scorsese. A primeira cena é do Leonardo DiCaprio, que interpreta Jordan Belfort, o lobo.
ele acaba usando algumas drogas ilícitas que estavam guardadas por mais de 10 anos. Achando que não faria efeito, ele pesa a mão, levando o lobo a ficar totalmente anestesiado por elas. Scorsese pediu para DiCaprio improvisar alguma coisa. Então ele se joga da escada, vai se arrastando até o seu carro e abre a porta da Lamborghini com o pé, deixando a cena mais criativa e ficando no corte final do filme. Outra cena muito famosa desse filme é Me Venda Esta Caneta. Se você consegue vender qualquer coisa, então me vende essa merda dessa caneta aqui. Que viagem é essa, velho? Leonardo DiCaprio improvisou uma das cenas mais famosas do filme. Em entrevista ao Hot One, o ator Jon Bernthal, que vive o Justiceiro, também estava no elenco do filme. Ele compartilhou o momento. Bernthal confirmou como cada filmagem era única e exigia completa atenção dos intérpretes. Jon comentou sobre como uma das famosas cenas do longa foi improvisada por DiCaprio. Abre aspas. Muitas vezes me perguntam sobre a cena do Me Venda Esta Caneta e eu uso ela como um bom exemplo da maneira como Martin Scorsese trabalha. Quando DiCaprio ia para o set naquele dia, o segurança dele era um detetive de Nova York e ele contou sobre ter feito uma entrevista de emprego com o verdadeiro Jordan Belfort. Leonardo DiCaprio ficou tipo assim, sério? Qual foi a entrevista? E o segurança falou, ele me deu uma caneta e disse para eu vender essa caneta. Leo não contou a ninguém sobre a história do segurança. Simplesmente jogou naquela cena e tudo o que aconteceu depois foi uma reação a isso. Me venda essa caneta. Caralho, o maluco é brabo. Porra! 8. O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. O personagem de Ian McKellen, Gandalf, vai visitar Bilbo Bolseiro. Só que os hobbits são pequenos e têm casas pequenas. Na cena era para Gandalf ficar desconcertado e bater a cabeça. Só que ao invés de bater uma vez, ele acaba batendo 2 vezes, porque a segunda foi sem querer. E ficou no corte final do filme. 9. O Clube da Luta. O filme de 1999, dirigido por David Fincher, tem como estrelas Edward Norton e Brad Pitt. Tem uma cena muito curiosa nesse filme. O personagem de Brad Pitt, Tyler, pede para o personagem de Edward Norton, o narrador, que o acerte com um soco. Só que o David Fincher combinou com Norton que era para ele dar um soco de verdade em Brad Pitt, mas sem que o Brad Pitt soubesse. E foi assim que ele fez. Acertou um soco bem na orelha de Brad Pitt, que sai saltando e resmunga. Por que na orelha? A cena ficou tão boa, que o resto é história. 10. Harrison Ford em Indiana Jones, Os Caçadores da Arca Perdida. O filme de Steven Spielberg, lançado no dia de Natal de 1981, teve uma cena improvisada por Harrison Ford. No meio das gravações, Harrison Ford teve um desarranjo intestinal. Ele tinha uma grande cena pela frente: lutar com espadas contra um dos vilões. Só que o ator estava indisposto, então resolveu dar uma improvisada depois que o vilão fez várias manobras com a espada. Indiana Jones então puxa seu 38 e dá um tiro no vilão, abreviando assim toda a cena e resolvendo o problema. Na verdade, ele resolveu o seu problema. Que merda, hein? Sabia não? E a cena ficou no corte final do filme. É isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like para fortalecer o canal. Deixa também um comentário dos filmes que não trouxemos nessa lista. E se você tem um amigo que gosta de curiosidades de filme, compartilha com ele esse vídeo. Valeu!